de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria dizer para os irmãos que na minha juventude, Deus não me permitiu muitos relacionamentos. Eu não tive muitos relacionamentos. E aí um dia eu quero dizer que Deus me afastou todos os gaviões, todos os maus relacionamentos. Então teve um dia que eu me sentia muito sozinha. Eu falava, Senhor, eu preciso de alguém que me ame, pode ser até um pastor. Botei essa frase, eu estava dentro do banheiro lá da casa da minha mãe, onde eu morava, de frente para o espelho, eu falei essa frase, e Deus me deu uma pessoa que me ama mais do que a mim mesma. Então, quando você pedir alguma coisa a Deus, pensa no que você está pedindo, porque Ele dá com força. Depois eu pedi para ter um filho parecido com ele, que está me fazendo até raiva, de tão parecido que é. Deus bota, irmão, Deus bota muito mais do que você pediu, do que você imaginou, sabe? Mas vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. 1 João capítulo 3, primeira carta de João capítulo 3, está lá no final da Bíblia. E depois a gente vai ler Judas. Judas é um capítulo só, mas é ruim de achar que só ele. É a folhinha lá no final, antes de Apocalipse. Eu já estou com os dois marcados aqui para não me perder. Era a minha palavra introdutória. Eu comecei a ler hoje de manhã, Deus foi me dando, e eu falei, Senhor, tem um relacionamento aqui, tem uma relação entre um texto e o outro. Tem toda uma coligação que os irmãos vão entender no final, entre pecado e fé. Leia comigo, 1 João capítulo 3, vamos ler do versículo 2 até o 9, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não sabemos ainda, irmão, como seremos no futuro, como seremos com Ele na glória. Só sabemos que já somos filhos de Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quando Ele se manifestar na nossa presença, aí nós vamos conhecer Ele em verdadeira glória e saberemos que nós somos imagem e semelhança dele. E o versículo 3 diz assim: E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está falando de Jesus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica pecado é do diabo. Vou repetir. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando. Vou repetir. Não pode viver pecando. Vou repetir. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora nós vamos para lá, para a carta de Judas, São Judas Tadeu, que vai ser a conclusão da pregação. Judas só tem um capítulo só, e no versículo 20, Deus me deu, diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, e aborrecendo até a roupa manchada de carne. Podem se sentar, irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta.
São 2 versículos, você fica para cá e fica para cá. Deus me deu essa palavra, irmãos. O capítulo 3 de João não precisa nem falar nada. Não adianta você dizer que é santo. Se você comete pecado, você está pecando. E quem comete pecado é do diabo. Não adianta dizer que não está no maligno fazendo as coisas erradas. Porque se você faz as coisas erradas, você está junto com ele. Quem permanece em Jesus não pode viver pecando. Poderíamos ir embora. A palavra por si só já se explicou. Não temos mais nada a falar. Mas ainda existe uma relação com o pecado e a fé foi mencionada lá em Judas. Mas eu queria começar aqui em João dizendo, irmãos, que a gente precisa pedir perdão diariamente, porque a carne nos faz pecar. A gente não peca voluntariamente, a gente não peca de propósito, a gente peca porque a carne é fraca. A gente peca sem querer pecar e se arrepende. Por isso a gente pede perdão. Porque quando a gente chega aqui, como é que a gente vai entrar na presença de Deus, que é santo, que é justo, que é maravilhoso, cheio de pecado, com erros? Então a gente se arrepende do que aquilo que a gente fez e pede perdão para não ser condenado. Faz parte do processo, faz parte da salvação. Você pedir perdão, mas para você pedir perdão você tem que se arrepender. Só que o que está acontecendo hoje, irmãos, que tem pessoas na igreja que aprendem o que é certo, mas tomaram a decisão de continuar pecando. E o que eu falei aqui? Você não pode viver pecando. Eu falei não, eu só li. Já estava escrito. Você não pode viver pecando, mas tem gente que está seguindo a Deus, ou acha que está seguindo, mas tomou a decisão deliberada de continuar pecando. E acha que ninguém pode se meter na vida dela. Nem pastor, nem igreja, nem irmão, nem ninguém. Eu vou viver, eu venho aqui, eu escuto uma palavra, eu aprendo, mas eu absorvo só o que eu quero, eu uso só o que eu quero. Lá fora eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso. Eu tenho um amigo que é obreiro e ele está disciplinando uma outra pessoa que está vindo para a igreja, e aconteceu exatamente isso. Essa pessoa veio para a igreja, mas essa pessoa ela quer continuar na fornicação, ela quer continuar no relacionamento errado, ela quer continuar num trabalho que não é de Deus, que Deus não se agrada, porque tem erros, tem coisas cometidas erradamente, e ela não quer mudar. E ela está na igreja, aí ela está reclamando com o meu amigo, que foi quem a convidou para a igreja, que a vida dela não anda. A vida dela dá um passo para frente e 10 para trás, porque a vida está amarrada. E por que a vida está amarrada, irmão? Porque não está convertido verdadeiramente, porque não quer mudar, porque quer só viver de meia bomba, de meia palavra, achando que Deus vai perdoar tudo que ela fizer de errado, ela continuando a fazer deliberadamente. Irmão, se cometer pecado deliberadamente, leva à morte. Não adianta Deus te perdoar e você continuar errando. E a pessoa acha que ela pode ficar na igreja fazendo isso. Isso não é certo, isso não leva a vida de ninguém para frente. E o pior, irmãos, o pior é que o diabo é tão sujo, tão astuto, que ele até tem prosperado pessoas dentro da igreja. Muita gente está progredindo dentro do erro e faz a pessoa pensar que está tudo dando certo, que está bem. Ela está na igreja, está prosperando, está tudo dando certo. Não, está bem, ó, Deus está aprovando, eu estou indo para frente. O diabo é sujo. Antigamente ele dava uma segurada na vida da pessoa, agora ele está deixando soltar, deixando as pessoas acharem que está certo. Por isso que você vê tanta coisa, eu volto a falar, tanta gente com tanta gratidão a Deus, fazendo coisa errada, pessoas cometendo crimes, cometendo erros, cometendo coisas graves, e como estão sendo abençoadas, fala assim, gratidão a Deus, só gratidão. Você pode até ser grato a Deus, mas tenha certeza, não é Deus que dá. Tenha certeza, não, Deus não tem duas palavras, Deus não tem meias palavras, Deus não tem duas medidas. Deus não vai dar uma coisa errada para a pessoa prosperar e ela viver no erro e achar que aquilo está certo. Não é de Deus, irmão. Não vem de Deus. Isso não é uma coisa que vem da consciência de Deus. Deus quer que a pessoa mude. Deus quer que a pessoa se transforme. Deus não vai querer que ela faça uma coisa que pode levar ela à morte, irmãos. Eu vou contar uma história. Uma pessoa era crente, lá do Morro do Cruzeiro, congregava numa igreja muito grande da Penha. Não vamos citar nomes, vamos citar só lugares.
Essa pessoa tinha uma barraca lá na Penha, em frente à loteria, e todo dia fazia uma fezinha, todo dia jogava. E sabe o que aconteceu? A pessoa ganhou na loteria. Isso virou uma história contada no meio evangélico por muitas pessoas. A pessoa ganhou 50 e poucos milhões na loteria. E não tem muito tempo. Com a fezinha. Fezinha, olha o nome que se dá ainda por cima. E aí essa pessoa chegou para o pastor e quis dar o dízimo do prêmio da loteria. E o pastor não quis, o pastor não aceitou. O pastor não aceitou santificar o dinheiro que não era santo, que vinha de jogo, que vinha de erro, que vinha de coisas erradas, que vinha de vício, porque aquela pessoa jogava o tempo todo naquele mesmo número, naquela mesma coisa. Irmão, não é de Deus, não agrada a Deus. Não vem me dizer que você ganhou na loteria, foi Deus que quis, foi Deus que abençoou, que é para abençoar a igreja, nada disso não. Isso não conta, isso é para morte, isso é para destruição. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar de outra maneira certa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode até fazer você achar um tesouro, mas fazer você ganhar pela coisa errada, Ele não vai fazer. E a história daquela pessoa é que era um homem casado, que separou da mulher, ganhou o prêmio, separou da mulher, se juntou com outro homem, foi morar noutro lugar lá longe, e aí começou a fazer uns negócios com o dinheiro que ganhou e botou esse novo companheiro para administrar, e o novo companheiro começou a roubá-lo tanto que já estava ganhando até mais do que ele. Então, irmão, uma coisa errada que deu uma destruição de um casamento, afastamento da igreja, relacionamento errado. Não foi bênção, não vem me dizer gratidão, Deus me deu 50 milhões, porque se eu não souber viver com 50 reais, eu vou para o fundo do buraco com qualquer quantidade de dinheiro, e depois não adianta eu querer santificar isso na igreja, porque Deus não santifica o errado. Então creia, se está no pecado é pecado, se está errado é errado. A palavra de Deus diz, você não pode permanecer no pecado, porque a semente de Jesus permanece em você. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então não adianta você dizer que está fazendo a coisa certa e fazer a coisa errada. Isso vai levar para a morte, isso vai levar para a condenação, sabe, irmãos? E o que nós temos hoje, eu queria falar de 2 estilos de crente que tem na igreja. Um deles é gente que ora, mas não quer mudar. Está orando, mas não quer mudar. Eu estou orando. Muitas pessoas, irmãos, a maioria das pessoas que têm vindo me pedir oração estão com câncer. Estou orando por muitos conhecidos que estão com câncer, uma doença maldita, uma doença horrorosa, que tem acometido muitas pessoas, sabe? E aí mais uma pessoa ontem comentou comigo que estava com câncer, fazendo quimioterapia, e já entrou na minha lista de oração. Trabalhei com ele. E aí, hoje de manhã eu orei por ele, e eu falei assim: Senhor, é crente, é presbítero e está sofrendo, Senhor, pegou essa doença maldita. E Deus me fez lembrar assim, olha como Deus é, Deus me fez lembrar, é um homem correto, que ora e é temente a mim, mas é aborrecido, briga com todo mundo, discute com todo mundo, não por coisas erradas, sabe, irmãos? É uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta, mas é uma pessoa intransigente, é uma pessoa que se aborrece. Então o que acontece? Absorver um câncer da sua própria vida, de aborrecimento, de ignorância, de não querer aceitar a palavra dos outros, porque as mágoas, os rancores vão corroendo as pessoas, queira ou não queira, as doenças, elas entram, e muitas vezes são psicossomáticas, é a cabeça que faz a pessoa ficar doente. Então a pessoa é crente, é servo de Deus, é presbítero, é correto, mas vivia num ambiente de discussão com todas as pessoas, não aceitava a palavra dos outros, não aceitava a opinião, e isso não adianta, irmão, isso não adianta. A palavra de Deus diz aqui assim, olha, no versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está bem claro. Qualquer que não pratica a justiça ou não ama a seu irmão não é de Deus. Se praticar a justiça, for muito justo, como é a pessoa, mas não amar o irmão, não é de Deus, não adianta. Você tem que fazer as duas coisas. Tem que praticar a justiça, tem que amar os outros. Você tem que ser paciente, você tem que ser tolerante, você tem que ser benevolente, você tem que ser amoroso.
Senão, não adianta. Tem gente que só se ama a si mesmo, irmãos. O que a gente está vendo hoje no mundo é muito egoísmo. Gente que só aceita a sua opinião, não está nem aí para a opinião dos outros. Acha que basta amar a Deus. Ah, sou só eu e Deus, eu não quero saber dos outros não. Os outros que se danem. Irmão, tem que amar o próximo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E amar o próximo está difícil? Está difícil. O próximo está cada vez pior. O próximo está cada vez fazendo mais raiva. O próximo está cada vez mais errado, mais ignorante. Está muito difícil, irmãos. Mas você tem que amar, você tem que ter paciência, você tem que ter benevolência, você tem que ser tolerante, entendeu? Porque está um ódio vindo das pessoas que é o desamor do final dos tempos. Ninguém tem mais paciência com ninguém, ninguém tolera ninguém. Eu fui fazer uma carteira no Detran, a quinta, hein? A quinta perdida. Quarta, eu estou na quinta. Fui fazer a carteira no Detran, estou aqui toda satisfeita com a minha atendendo, a pessoa me atendendo. Vou fazer de graça porque fui roubada, tive esse desconto lá, eu feliz. E o homem do meu lado aborrecidíssimo com a atendente, brigando e discutindo. E aí nós saímos daqui, sentamos ali, e aquele homem estava com ódio mortal daquela mulher. Um ódio assim, num nível, ele falando no telefone, olhando para a cara da mulher, dizendo: se eu tivesse uma arma, eu matava essa mulher aqui. Se eu tivesse uma faca, eu furava essa mulher. E eu pensando, eu vou sair de perto desse homem, que ele deve ser um desses malucos que anda armado aí agora, que vocês estão vendo as atrocidades do mundo, de gente que não pode falar com o outro, que puxa uma arma e sai matando. De gente que entra num McDonald's e dá um tiro num atendente por causa de R$4. De gente que está entrando em escola de criança nos Estados Unidos e está matando, dizimando. Irmãos, isso é o sinal dos tempos, isso é o desamor. E ali naquela situação estavam os dois errados. A atendente porque tratou mal e o cliente porque não estava satisfeito. Mas pode acontecer uma tragédia a qualquer momento, irmãos. Você não pode falar mais nada no trânsito. Você não pode reagir a ninguém. Você tem que ser manso. Você tem que ser mais manso do que nunca. Você tem que ser brando. Você tem que ser puro. Você tem que ter o Espírito de Deus. Meu pai dirigia muito mal pela rua, fazendo raiva a tudo quanto era motorista em volta, porque meu pai fazia raiva. Meu pai dirigia mal e cansava os anjos. Um dia, uma pessoa virou para ele e falou assim: Ayrton Senna. Aí ele falou assim: viu? Me elogiou. Meu pai era assim, irmão, e você tem que ser assim. Você tem que ter um sorriso para a hora que a pessoa está te atacando. Você não pode amar só quem te ama, porque Jesus falou: isso não é nada. Você amar quem te ama não quer dizer nada. Eu quero ver você amar seu inimigo. Eu quero ver você encostar no carro de uma pessoa ali, ela sair com 4 pedras na mão e um telefone, como é feito agora, e você conseguir abrandar uma situação, porque hoje em dia tem pessoas morrendo banalmente. Tem pessoas morrendo, tem inocentes morrendo. Nós estamos vendo aí as tragédias acontecendo. As coisas acontecendo, irmãos, são as banalidades do mundo por causa do desamor. Então, tenha amor, seja manso. Se você for muito correto, muito certo, e não for manso, não for benevolente, não tiver boa vontade, não vai adiantar nada. Não sei o que estou falando, está escrito na palavra de Deus. E eu queria falar sobre outro tipo de crente também. É o crente que quer mudar, mas não ora. Esse é o contrário. Na verdade, ele não tem fé para mudar, né? Ele não tem fé para mudar. Você quer mudar, mas não consegue. Tinha uma mulher, irmãos, que ela ficava sempre na porta de casa. Ela só vivia na porta de casa. E aí passava uma irmã da igreja, uma missionária, indo para o culto. E ela falava: olha, ora por mim. E a missionária passava, indo para a consagração. E ela falava: olha, ora por mim. E a missionária passava e ela falava: ora por mim. Você conhece o irmão 6 horas? É o 6 horas por mim. É claro que a gente ora por pessoas, irmãos. Eu oro por muitas pessoas que nem aqui vêm, que pedem oração, que já estão fraquejando. Mas você tem que orar também. Você tem que buscar a Deus, você tem que querer. E essa mulher ficava só na porta pedindo oração e a vida dela não mudava. A vida dela não mudou com a oração da missionária. Então um dia a missionária passou naquela porta e falou assim: você quer oração? Então hoje você vai comigo. Você vai para a igreja para você orar por você. E aquela mulher veio para a igreja, irmãos. Aquela mulher veio para a igreja. E quando ela chegou na igreja, a vida dela mudou. Sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra de Deus.
E aí ela aprendeu no que ela tinha que fazer para mudar. Não bastava os outros ficar só orando por ela, não. Se você for ficar só orando pelos outros, os outros ficar na mesma situação, você vai morrer de orar e a pessoa não vai mudar. A pessoa pode ter livramento, a pessoa pode ter cura, a pessoa pode até ter uma salvação também, mas se ela não perseverar, ela vai se perder. E muitos de nós estamos perdendo tempo com isso. Estamos orando por pessoas que só querem oração, mas não querem mudar, irmãos. Essa mulher, ela mudou porque ela veio para a igreja, e na igreja você aprende a palavra, você aprende no que você tem que mudar, você fortalece a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmão. A tua fé cresce, e o que a fé tem a ver com pecado, é que muitas vezes para você não pecar, você tem que ter fé, senão você vai estar pecando, senão você vai estar errando, senão você não vai estar se fortalecendo. Nós oramos aqui sim por pessoas que precisam. Tem pessoas que já estão fracas na fé, irmão. Então muitas vezes eu oro, não é pela tua fé não, é pela minha fé. Semana passada eu ia assim, a pessoa já estava tão cansada, tão deprimido, é pela minha fé, não é pela sua. Entendeu? E acontece a cura, acontece o milagre, é como o Jorge falou. Só que entramos aqui no que Deus me deu em Judas. Porque Judas no versículo 20 diz assim: amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A fé mais forte, a melhor fé, a fé santíssima é a sua, irmão, não é a minha. A fé que te salva é a tua, não é a minha. Porque uma pessoa pode ser salva, sim, pela oração de uma mãe que está sentada aqui, como a Ana fica sentada aqui pedindo pelo filho dela. Uma pessoa pode ser salva por um irmão que está orando. Mas quem vai fazer você vencer no Evangelho, você perseverar na fé, é a sua fé, não é a dos outros não. Então não fique contando só com a oração dos outros. A oração dos outros é para fortalecer, porque onde dois ou mais estiverem orando, ali está Deus também. Por isso você tem que estar ligado, entendeu? Mas é a sua fé que vai te transformar. A fé que fala aqui no versículo 20, santa, santíssima fé, é a que te fortalece, é a que te edifica, é a que te salva. E você tem que orar pelo Espírito Santo. Você não pode orar com oração contrária, você não pode orar com oração errada, você não pode orar querendo o mal dos outros, porque se você não orar a coisa certa, Deus também não vai fazer. Amém ou não amém? Amém. Aqueles que estão gostando da palavra, dê glória. Glória a Deus. Amém. É para Deus, não é para mim. Irmãos, nós temos que pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais. Nós temos que estar ligados espiritualmente. Nós temos que estar vivos, nós temos que estar avivados, porque senão a gente vai ficar doente, a gente vai ficar andando na beira do abismo, irmão. Eu também já andei na beira do abismo, eu também já lutei contra um câncer, eu já passei por uma situação que eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Como esse meu amigo que está passando por esse problema agora, que está tratando um câncer. Às vezes a gente está na beira do abismo e não está vendo. A gente tem que pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais, porque eu costumo falar que se você visse a luta entre principados e potestades todo dia de manhã quando você sai de casa, você não ia querer nem sair de casa. Você ia sair com um guarda-chuva de chumbo, protegidinho, porque o mundo espiritual está aí, irmão. Você tem que pedir a Deus para abrir seus olhos espirituais, porque o mundo espiritual não se vê, mas existe. E se você ficar dando mole e não cuidar do mundo espiritual, ele atinge diretamente o mundo físico. Por isso tem tantos crentes doentes, por isso tem tantos crentes com a vida andando um passo para frente e 10 para trás, por isso tem tantos crentes agindo como se bênção errada fosse bênção de Deus, porque não tem a visão espiritual, porque não tem a visão que Deus quer que você tenha. Se eu continuar sendo crente, continuar fazendo as coisas erradas e não quiser mudar, irmão, o mundo espiritual está fechado para mim, e não vai ter como resolver essa situação. Vamos ler a palavra para vocês verem como é explicativo. No versículo 2 diz assim: nós somos filhos de Deus, mas não sabemos como vai ser no céu. Tudo bem, irmão, você tem que crer. O que você crê agora é pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. A gente não sabe como é que vai ser no céu, mas a gente tem que melhorar daqui de agora. A gente tem que ser testemunho de Cristo aqui agora, que senão quando chegar no céu não vai adiantar não, porque no céu não entra pecado, no céu não entra erro, no céu não entra engano. Os versículos são autoexplicativos, irmãos.
O 3, o 4, o 5 e o 6 falam a mesma coisa. Você tem que se purificar. Não adianta ficar praticando pecado. O pecado intencional é errado. O pecado que você comete, eu vou fazer, Deus não está vendo não. Depois eu peço perdão. Esse não tem perdão não, irmão. Para ser perdoado tem que ter arrependimento. E Jesus falou assim: vá, a tua fé te salvou, mas não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus não falou assim: continua pecando que vai dar tudo certo. Jesus falou para não pecar mais, irmão. Jesus falou para não falhar. Faça isso que vai dar tudo certo. No versículo 7, 8, 9 e 10, os irmãos sabem que eu costumo falar versículo a versículo, mas hoje Deus me deu diferente. Ele fala que quem pratica justiça é justo, e quem pratica pecado é do diabo. Ponto. Acabou. Tem mais papo, tem conversa. Vamos pegar a bolsa, vamos embora, já aprendemos. Quem é justo é de Deus. Quem comete pecado é do diabo. Não existe, irmão, não existe como haver essa mistura. Entendeu? Não adianta eu viver assim, vivendo. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu queria estar falando para as pessoas que eu estou vendo no mundo, para as pessoas que eu estou convivendo no mundo, que eu estou vendo que estão vivendo loucamente, como essa pessoa que queria dar um soco na outra lá dentro do Detran, como pessoas que eu estou vendo matando, morrendo, como pessoas que eu estou vendo vivendo numa ansiedade terrível, que não deixa nem você falar, não consegue concluir as coisas, e as pessoas estão assim ansiosas em resolver as coisas, mas daqui a pouco elas estão dispersas. Você está falando com a pessoa está querendo atropelar a conversa, daqui a pouco ela não está mais ligando para o que você está falando. Se você é um atendente de balcão, vocês são, né? Está em alto perigo, porque você tem que atender clientes, e cliente muitas vezes não tem paciência de te ouvir, e te atropela e faz ignorância com você. Então você tem que dosar de muita paciência, irmão, porque lidar com o ser humano hoje em dia está muito difícil. As pessoas te ligam, se você não atende o telefone na mesma hora, ela põe lá no WhatsApp um monte de pontinho de interrogação, como se você estivesse disponível o tempo todo para atender o telefone. A pessoa passa uma mensagem, tu não responde, passa 30 segundos e já está te perguntando: e aí? Se você está numa ligação, entra outra, você recusa, a pessoa fica mandando mensagem lá: está me recusando por quê? Irmãos, é um mundo sabe, é um nível máximo de estresse. E se você se envolver nisso, se você não for o amoroso que a palavra está mandando você ser, você vai se perder do mesmo jeito, irmão. Vai se enganar e vai morrer. A gente não pode seguir isso, não. Então a palavra de Deus vem falando isso. Quem não ama o próximo não é de Deus. Entendeu? Ponto final. Agora, a resposta de Deus vem pela fé. A fé faz você não pecar. É através da vontade de seguir a Deus que você vai evitar o pecado. Você não vai ser acometido da mesma coisa, irmão, porque a gente errar na mesma coisa, sabe, entristece a Deus demais. E aí, no versículo 20 de Judas, ele fala assim: edifica você mesmo, se edifica, se fortalece, por aquela fé que eu te falei, aquela fé fortíssima, santíssima, para você se edificar, para você se fortalecer. Porque se a gente não se edificar, a gente se acaba. A gente não consegue controlar nosso humor, controlar nossos ânimos, controlar nosso temperamento, porque as lutas são grandes, irmãos. Ninguém está aguentando tanto problema, tanta ignorância, tanta gente fazendo ignorância. Realmente está difícil de viver no mundo. Mas é a fé que faz com que você não peque. A fé que faz com que nós pequemos, sabe? Por isso que você tem que fortalecer a sua fé. É por isso que ele fala aqui no versículo 21: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Se você não se conservar, quem vai te conservar? Não espere nada dos outros, não. Não espere que seja o filho, que seja o colega do trabalho, que vá querer conservar, querer tratar você bem. Cuide de você, trate de você, para você não absorver essas coisas. Porque a mágoa, o engano, o ressentimento só faz mal para nós mesmos. A palavra de Deus é tão boa que ela ainda fala: olha, você pode até se apiedar de alguns que estão duvidosos. Tem gente que está aí perdido, irmão. Tem gente que está na dúvida. Então você pode orar por ele, você pode até se meter na luta dele. Mas, porém, a palavra de Deus diz: se arrebate com fogo, não tenha misericórdia e temor, não se misture com o pecado dele. A palavra de Deus está dizendo: se você quiser ajudar alguém, ajude, mas não se meta com o pecado dele. Ame o pecador, mas odeie o pecado, porque senão daqui a pouco você está corrompido também, daqui a pouco você está perdido também, daqui a pouco você está
fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, está pecando. E quanta gente eu vi, irmão, quanta gente eu vi sair da igreja porque foi tentar resgatar alguém e saiu também. Você tem que estar fortalecido, você tem que estar estruturado, você tem que estar na palavra, senão você não consegue. Quanta gente eu vi em relacionamentos, sabe aquele relacionamento que eu falei do Gavião? Quantas vezes eu vi gente que convertida, e não, aquela pessoa não é crente, mas eu vou chamar ela para a igreja, e ela vai vir para a igreja, e a gente vai ter um relacionamento, e vai casar, e sabe o que aconteceu? Em vez daquela pessoa trazer o outro para a igreja, o outro que tirou. Então não se contamine, não se contamine. A palavra de Deus diz para cuidar você não ficar perto de veste manchada. Veste, irmão, significa pureza, entendeu? Se a pessoa não é pura, se a pessoa é suja, ela vai te sujar também. Então você tem que estar muito arregado na palavra, você tem que estar muito fortalecido para você conseguir trabalhar naquilo, resgatar aquela pessoa e não se perder. Amém? Para nós encerrarmos, irmão, o versículo 24 fala assim. Eu gosto de ler a palavra porque, irmãos, Deus fala através da palavra. Por que ele fala através da palavra? Porque está escrito. Às vezes ele fala no teu ouvido. Daqui a uma pregação, às vezes fica 5 minutos na tua mente. Quando você sai daqui, você já esqueceu. Mas quando Deus te dá uma resposta na palavra, toda vez que você abrir a Bíblia naquela palavra ali, você vai lembrar que foi Deus que te deu, que foi Deus que falou contigo, que está escrito. Entendeu? Deus não está passando o zap para ninguém não, mas Ele já deixou um WhatsApp aqui, pronto, escrito, para que você tenha a palavra, para que Ele te responda. E Ele fala aqui no versículo 24 de Judas: aquele que é poderoso para te guardar, aquele que é poderoso para guardar você de tropeçar, porque Ele não quer que você tropece, quer que você se apresente irrepreensível na presença dEle, e com alegria. É irrepreensível, irmão, é sem erro, e é sorrindo, é clamando, é dando glória, é com alegria, irmãos. Eu para concluir, eu não ia concluir com isso, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo aqui hoje, que nós chegamos aqui, a gente chega às 5 e pouca da tarde, há toda uma demanda de fazer as coisas cedo, porque segunda e quinta é dia de chegar cedo, domingo também, e hoje era 6h59, não tinha chegado ninguém, a igreja estava vazia, e eu nunca comecei uma oração sem ninguém. Eu não sabia que as irmãs Anas estavam chegando, não vi, estava estacionando, mas eu não vi, estava vazio aqui. Eu falei: Senhor, eu vou orar vazio, eu vou louvar vazio. Aí eu estava sentada ali olhando para aquela música que nós vamos louvar daqui a pouco. Eu falei: Senhor, eu vou louvar, eu sozinha aqui eu vou louvar. E Deus falou para mim, irmãos, aqui nesse ouvido aqui que eu escutei: pede-me o que quiseres. Irmãos, Deus falou para mim. Eu falei: agora eu vou louvar, eu vou orar, eu vou cantar aqui sozinha, porque eu não sou nada, eu não valo nada. Deus sabe quanto eu sou difícil. Meu marido, meu filho sabem que eu sou uma pessoa, não sou santa, tento me santificar, mas sou uma pessoa difícil. Mas você saber que Deus está se agradando de alguma coisa que você está fazendo, irmãos, isso não tem preço, isso não tem preço. E eu fiz pedido a Deus, e eu tenho fé que eu vou dar o testemunho para os irmãos, que Deus me deu a resposta. Eu sentada aqui sozinha, louvando aquela música que nós vamos tocar agora, que eu vou pedir para o Alisson vir colocar, com a permissão do pastor, sabe, irmão? Agrade a Deus, apresente-se a Ele, irrepreensível e com alegria. Sinto muito, mas é o que Ele quer, entendeu? Faça o que está sendo falado aqui, não viva pecando, faça o que está claro aqui.